Marcos, Natan, capítulo 6, versículos 31 ao 44. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, em um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Lembrando que o barco, é lógico, era remo. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Irmãos, tem mais de 10 tópicos, né? Tem muito mais coisa agora. Surgiu mais um ali agora, mas que não vai dar para falar todos, pelo menos hoje. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar. Estavam num lugar deserto. E já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas cidades ou pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Surgiu outro tópico aqui. Então, 12º. É nós, os discípulos, os apóstolos de Jesus, os seguidores, que temos que lhes dar de comer. Lembrando que Jesus, que é o pão da vida. Disseram-lhes: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quanto falta mesmo para eles comerem? Ele não perguntou isso. Ele perguntou: quantos pães tendes? É o que nós temos. E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. A maioria das versões, 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, apesar de ser um lugar deserto. Tinha relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50, porque Jesus não faz milagre no meio da bagunça, no meio da desordem. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Se eu não me engano, João que diz: e tendo dado graças, primeiro ele agradeceu. Olha, seria outro tópico, o 13º. Vocês vão ver. E os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. E lembrando que os pães e os peixes não multiplicaram nas mãos de Jesus na hora das graças, de dar graças e da oração, mas foi na distribuição. Eita, outro mistério. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E os textos paralelos vão dizer: fora mulheres e crianças. Senhor, muito obrigado por esta hora, a hora da tua palavra. Muito obrigado por esse momento que temos de poder ouvir a palavra do Senhor, receber a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor e viver e praticar a palavra do Senhor.
fale conosco, que a tua palavra nos pegue e nos acerte. Como eu sempre oro, que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi pelo Senhor designada. Repreenda todo o espírito contrário à tua palavra, que ela tenha vez e voz entre nós. Que o teu Espírito Santo nos inspire, nos unge e nos use a pregar a tua palavra. Somente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar seu assento. Em nome de Jesus. Bom, queridos, 31 anos pastoreando, fez dia 2 de janeiro, 41 anos de cristianismo, de cristão, vai fazer 42 dia 11 de novembro agora de 2026, e eu nunca preguei esta mensagem. Eu gostaria de fazer, portanto, pela primeira vez nesta hora. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que a multiplicação dos pães e peixes nos ensinam. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Primeiro é bom lembrar que a multiplicação dos pães e peixes é o único milagre do Senhor Jesus Cristo registrado nos 4 evangelistas. Está em Mateus 14, em Marcos 6, em Lucas 9 e em João 6. Eu gosto muito de João 6, porque Jesus dá a partida daí, depois dessa multiplicação dos pães e peixes, para falar que o povo estava atrás dele somente pela comida, pelo pão e o peixe que comeram, pelos milagres que receberam. Mas quando ele começa a pregar que ele é o verdadeiro pão, e eu vou destacar isso daqui a pouco a partir do versículo 48 ao 58 de João 6, e que a carne dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida, e isso também vai nos lembrar a ceia do Senhor, o povo começa a pisar o pé. E essa mesma multidão de cerca de 15 mil pessoas a 20, porque era 5 mil homens fora mulheres e crianças, e havia muito mais mulheres, porque sempre houve mais mulheres, porque Deus primeiro fez um casal, um homem para uma mulher para um homem. Mas até hoje tem mais mulheres do que um homem, porque morrem muito mais homens, não é porque nasce muito mais mulheres, não. Morrem homens em brigas, acidentes de carro, acidentes de trabalho, em guerra, no tráfico. Homem não se cuida, homem não vai ao médico. Verdade ou mentira? Então, por isso, tem muito mais mulheres do que homem. Aliás, Isaías 4:1 vai dizer isto, que haveria algumas versões, alguns vão dizer que nos últimos dias, 7 mulheres para cada um homem. Bom, então imaginemos que, e também naquela época não tinha anticoncepcional, então a mulher geralmente tinha filho todo ano, então tinha muitas crianças também. Então 5 mil homens fora mulheres e crianças, alguns teólogos que digam que poderiam ter até 20 mil pessoas. Tá? E vai todo mundo embora, estou indo em João 6. E Jesus levanta de novo a cabeça, lembrei de João 8, de 1 a 11, quando da mulher pega no ato do adultério, né? Ele não vê ninguém, somente a mulher, depois que ele pergunta aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra. Aí voltando para João 6, ele levanta o rosto, não está ninguém, somente os 12. Aí ele continua, vós também quereis ir? Aí Pedro, quase sempre Pedro, o Pedrão, sanguíneo, de temperamento, diz: para quem? Ele não diz para onde, mas para quem iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Bom, eu falei já um paralelismo aqui entre a multiplicação dos pães com a ceia do Senhor, mas o Senhor Jesus também ensina, e ensinou para os judeus naquela época, que a multiplicação dos pães lembrava Moisés e o maná no deserto. Sim, porque em João 6 também ele diz que no deserto Moisés vos deu o maná, mas Deus vos dá o verdadeiro pão,
que é o pão vivo que desceu do céu, o próprio Jesus Cristo. Aliás, irmãos, rapidamente, Moisés e o maná no deserto, Deus, muitas das vezes, entre aspas, tem muita dificuldade em nos libertar. É porque às vezes a gente está muito preso àquilo que a gente não quer ser liberto. Primeiro, antes de libertar o povo do Egito, Deus teve que libertar Moisés primeiro. Isso acontece no chamado de Moisés em Êxodo 3. Deus primeiro chama Moisés, liberta Moisés, para que Moisés se torne o maior libertador da história. Olha, primeiro Deus tem que nos libertar, para que depois a gente possa ajudar os outros a se libertarem ou serem libertos também. Aí Deus liberta Moisés, e Moisés se torna o libertador. E aí Moisés é mandado por Deus para libertar o povo do Egito. Aí Deus manda 10 pragas para libertar o povo do Egito. Mas Deus liberta, como libertador Moisés, o povo do Egito, mas não tira, ou não consegue tirar o Egito do povo. Deus libertou Israel, tirou Israel do Egito, mas aí faltava tirar o Egito de Israel. Se Deus usou 10 pragas para terminar e tirar Israel do Egito, Deus precisa usar os 10 mandamentos para tirar o Egito de Israel. São os mandamentos de Deus, ouvidos, lidos, obedecidos, que nos liberta deste mundo mau. Amém, amados? Então Jesus, ele cansado, chama os seus apóstolos para descansar no lugar à parte, porque eles não tinham tempo nem para comer. E o povo, sabendo que eles estavam embarcados e navegando para determinado lugar, correm, diz o texto, e chegam lá antes dele, ou deles. Jesus e os apóstolos já estavam esperando. E eu começo aqui. O que a multiplicação nos ensina? Em primeiro lugar, versículo 31, né? Muitos estão em um deserto. Ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte em um lugar deserto. Não vou pregar sobre isso, porque eu tenho algumas mensagens sobre esse tema, inclusive uma que eu amo muito, que é um manancial no deserto. Eu digo nessa mensagem que no deserto nunca faltou pão. Eita, e falamos aqui do maná, que quer dizer o que é isto? E lembrando também que no deserto nunca faltou água, e Deus lhes deu água mineral, água cristalina, água fresca, quiçá geladinha, no deserto, tirado direto da pedra. E no deserto também não lhes faltou carne, quando eles estavam enjoados do pão. E olha que tudo que eles tinham no Egito vinham de baixo, vinham da terra. Eram os pepinos, eram os alhos, eram as cebolas. É verdade ou mentira? Aí tudo que Deus dá para eles vem do céu. Aí Deus manda cordonizes voando baixo, codornas voando baixo, para que eles comessem uma das ou melhor tipo de carne. Vai disputar aí com a rã, né? E quiçá mais uma ou outra. No deserto nunca faltou. Mas lembrando que deserto também não é lugar para ficarmos, é lugar para passarmos, é lugar para aprendermos, é lugar para amadurecermos. Lembrando também que é Deus que nos leva ao deserto. O diabo, ele leva ao pináculo.
a um monte alto. Natan, é muito simples. Bota Mateus 4. O 1 diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode continuar e você vai ver que que o diabo leva para o pináculo, para o topo do monte. Cuidado, que nem sempre é Deus que te leva para o topo. Muitas das vezes pode ser o diabo. E cuidado, para você não reclamar no deserto, porque muitas das vezes, ou praticamente todas, é Deus que está levando você para o deserto para te ensinar, porque deserto é escola de Deus. Eita, eu preciso correr, hoje também tem ceia. Segundo lugar, já é 8h20. Segundo lugar, a multiplicação nos ensina a compaixão de Jesus pela multidão. Verso 34, Natan, eu vou destacar apenas a parte A. Diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Jesus amava, ama e sempre amará. Jesus se compadeceu, ele teve compaixão, ele teve piedade e depois solidariedade com a multidão, ou com as multidões. E nós também precisamos, irmãos, olhar com esses olhos. Aliás, na nossa apostila de evangelização, né, na pergunta das 5, quem pode evangelizar, né? Aliás, a pergunta como evangelizar, ou melhor, por que evangelizar? Evangelizar porque o povo está faminto, esperando que nós, como discípulos de Jesus, levemos o pão da vida para alimentá-los. Você pegou? Eles precisam ouvir e nós precisamos falar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus não é tira-gosto, ele é o pão da vida, que sacia a nossa fome espiritual, emocional e existencial. Jesus se compadece da multidão e nós também precisamos nos compadecer dela. Vou correr para tentar pregar toda a mensagem hoje, senão, gente, vai ser mais uma mensagem que vai falar a multiplicação, parte 2. Terceiro lugar, a multiplicação dos pães e peixes também nos ensina, ou a multiplicação nos ensina, a necessidade emocional e material do homem. Coloca aí, Natan, por gentileza. Versículos 34 ao 38. Eu vou ler o 34 todo, mas vou destacar a parte B do 34 até o 38. E diz assim: ao desembarcar-se, viu Jesus a multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: este lugar é deserto e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. 14º tópico veio aqui agora, onde a obediência da nossa parte, a multiplicação de Deus para as nossas vidas. Os discípulos obedecem. Eles primeiro disseram: onde iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Porque se tivessem os 200 denários, eles iriam comprar. É isso que eles estão dizendo. E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. A multiplicação nos ensina a necessidade existencial, emocional, espiritual dos homens, da humanidade, da multidão sem Jesus. Elas estão carentes. Eu lembro daquele corinho, esse corinho do tempo do pastor Marinho, do tempo da diaconisa Tânia,
do tempo da irmã Jandira. Vou parar por aqui. Diz assim: procurei por ti, não te encontrei. Procurei nos bares e nos vícios não achei. Eu não sei se você lembra desse corinho. É do antigo Elos, Tânia. Depois extinto Elos, depois Logos, né? E muitos precisam da água da vida. João 4, verso 10, Jesus fala assim para a mulher samaritana: mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-lhe de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. E eles estão bebendo aguardente, porque nunca experimentaram da verdadeira água, que é a água da vida que os dessedenta, que os lava, que os limpa, que os refresca, que os purifica. Procurei nos bares e nos vícios não achei. E eles estão comendo o tira-gosto porque ainda não experimentaram do verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. Natan, tanto faz, bota os dois, João 6,35 e depois João 6,48. João 6,35, Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Agora bota no versículo 48, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Pronto. Há uma necessidade. Como disse o soviético, olha que foi um soviético, né, na época, há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Há um vazio dentro do homem, disse esse escritor, que é do tamanho de Deus, só Deus pode preenchê-lo. A bebida não pode preencher, o cigarro não pode preencher, a maconha não pode preencher, a cocaína não pode preencher, a bebida não pode preencher, a prostituição não pode preencher, a mulher não pode preencher, o homem não pode preencher. Teve um pastor aí que gosto até dele, não vou nem dar nome por ética, mas que é uma besteira de dizer que Adão tinha tudo no jardim do Éden, mas faltava a Adão alguma coisa. Faltava a Adão para ser feliz o que Deus não podia suprir, que era a mulher, que era Eva. Aonde está escrito isso? Em nenhum dos 31.173 mil versículos das Escrituras está escrito que faltava para Adão ser feliz. Irmãos, eu vou brincar, irmão, vocês me conhecem. Melhor não, né? Você já... Ai, Jesus. Eu fui com outro pastor, o pastor humorista, que disse assim: Deus olhou do céu e falou: Adão, você está muito feliz, Adão. Você está muito bem, vou te dar uma enxaqueca, vou te dar uma dor de cabeça boa, mas é uma dor de cabeça. Vou te dar Eva, toma, vamos na frente. Aonde? Há um vazio no homem que nem a mulher pode preencher. Há um vazio na mulher que nem o homem pode preencher. Há um vazio dentro do homem que é do tamanho certinho de Deus. Portanto, só Deus pode preencher. Nem o dinheiro, nem o poder, nem a fama, nada pode preencher. Portanto, a multiplicação nos ensina que é uma necessidade existencial, emocional e espiritual do homem muito grande, que só o Senhor pode suprir. E só o Senhor pode preencher. Eita! Quarto lugar, a multiplicação nos ensina que tudo que nós entregamos a Deus, nós doamos a Deus, nós damos a Deus, Ele dá graças e Ele multiplica. Deixa eu falar na ordem. Deram ao Senhor os 5 pães e os 2 peixes. Ele deu graça, Ele abençoou, e aí a partir da distribuição Ele multiplicou. Então tudo que nós damos para Deus, grave isso aqui: Ele dá graça, Ele abençoa e Ele multiplica. E vou dizer, pastor, eu tenho muito pouco. E você acha que 5 pães e 2 peixinhos para quase 20 mil pessoas era pouco? 5 pães com os homens alimentam 5 homens. Aqui no café da comunhão não, aqui é diferente. Aqui 5 pães alimentam 1 homem.
Os dedos apontando. 5 pães, normalmente, né, igual vocês aqui, alimentam 5 homens. 5 pães. Mas com Jesus, 5 pães, ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E surgiu outro tópico, 15º. Com Jesus, até mulheres e crianças que não são contados, passam a ser. São contados, tem vez, tem voz, tem valor, são mais que números, são alimentados também, tem compaixão dele também, aleluia, tem milagre dele também. Portanto, a multiplicação nos ensina que tudo que nós damos para ele, vou falar para você, até o tempo. Aliás, Deus não lhe pede nada que antes ele já lhe tenha dado. Porque como é que ele vai te pedir uma coisa que você não tem? E se você tem, é porque ele lhe deu. Eu vou repetir. Deus não lhe pede nada que antes ele não lhes tenha dado. E Deus... Vou falar outra. Esse aqui eu lembrei de Ana agora. Ana. Lembrei de Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Deus só vai lhe dar o que você pediu. Cabe isso aqui. Deus só vai lhe dar o que ele sabe que você vai devolver para ele, de uma forma ou de outra. Eita! Eita, glória! Você pegou não? Você não pegou? Ana orou, diz a tradição, 24 anos descendo em Siló, que era o centro religioso de Israel, onde estava o tabernáculo, o sumo sacerdote e os sacerdotes. E diz a tradição que todo ano ela orava assim: Senhor, me dá um filho de Eucana, é lógico, porque Penina já tem um filho, eu não tenho nenhum. Aí no segundo ano, Senhor, me dá um filho, porque Penina já tem 2 filhos, Senhor, eu não tenho nenhum. Terceiro ano, Senhor, todo ano eles desciam, Senhor, me dá um filho, que antes de Jerusalém era a capital espiritual de Israel. Me dá um filho, porque a Penina já tem 3, eu não tenho nenhum. 4º ano, Senhor, me dá um filho. Havia uma concorrência, né? Penina tem, eu também preciso ter. Penina deu filhos a Eucana, eu também preciso dar. Mas ele ama mais Penina do que, ele ama mais Ana do que Penina, mas Ana não lhes deu filho. Aí diz a tradição, que o texto que está escrito lá na tela, coloca aí, 1 Samuel capítulo 1, lá a partir do 18, então você vai achar aí. Aí Ana aprendeu a orar, porque às vezes a gente não aprendeu a orar ainda. Às vezes a gente ora errado. Tem gente que ora e termina assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Isso é o batismo. Toda oração bíblica é a Deus Pai, em nome do Deus Filho, com a intercessão e ajuda do Deus Espírito Santo. Já dei vários textos para mostrar isso para você. A oração bíblica que se preze, toda oração bíblica, ela tem que ter adoração, gratidão, confissão, petição e intercessão. A maioria das orações do crente, que crente é filho de sexo, só sabe pedir, é me dá, só petição. Às vezes a gente ainda não aprendeu a orar. Aí Ana fala assim: Senhor, se me deres um filho varão, eu darei ao Senhor. Eita! Às vezes Deus ainda não te deu um carro, porque Ele sabe que não vai ser usado no reino. Você vai botar aquele decalque escrito lá atrás assim, a serviço do Rei Jesus, e vai passar para os irmãos, vai buzinar, paz, não vai dar uma carona. Eu saí daqui para buscar a irmã no arrastão, já dei carona a uma mãe com 2 ou 3 filhas, e foi para a igreja ali, NBI, né? Antes do trevo. E quando levar ela, se voltar, trago de volta. Quanto mais com a Kombi, que está escrito lá, olha, Assembleia de Deus Ministério chama.
Talvez Deus ainda, não te deu um monte de coisa, porque Ele sabe que você não vai dar nenhuma dessa monte de coisa para a glória dEle, para o reino dEle, para o louvor dEle, para a ajuda do próximo. Eu vou repetir. Deus não lhe pede nada que antes Ele não tenha dado. Mas Deus só vai te dar aquilo que Ele sabe que você vai devolver para Ele, de uma forma ou de outra. Pastor, tem muito pouco, não tem importância não. 5 pães e 2 peixinhos era muito pouco também para aquela multidão. Mas o rapazinho deu, toma, é o que eu tenho. Eita, é pouco. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. O muito sem Deus, grave isso aqui, pode faltar. O pouco com Deus vai sobrar. Amém? Mas com Deus. Irmãos, eu tenho provas vivas disso. E vivas, oculares. Que até o tempo que a gente dá a Deus, Ele multiplica. Ele multiplica. Como é que pode multiplicar o tempo? Ele faz parar o tempo, Josué 10. E segundo de Reis, esqueci agora o outro texto, do relógio de sol, do rei Acais. Ele faz, Ele pode. Tudo, eu sei, tudo que você doa a Ele, na tua vida, Ele dá graça. Ele abençoa. E Ele multiplica. Eu já contei essa história aqui. Eu acho que já. Se não, vou contar a primeira vez, senão vou repetir. Eu já gastei, fiz a contabilidade na casa que está quase pronta, quase 70 mil reais. Aí eu falei assim, 60 e tantos mil reais. Eu falei assim, mas como? Tudo bem, foi cerca de 1 ano, é verdade. Mas peraí, eu tenho dinheiro para isso? Não. Vocês sabem que não? Da onde veio esse dinheiro? Tudo que você dá a Deus, Ele multiplica. Meu paizinho se foi. Eu tenho o poder de decisão. Alguém liga esse ventilador para mim, por gentileza? Ou se puder ligar o outro também. Eu tenho o poder de decisão de parar de dar o dízimo do meu pai. Não tenho mais, porque ele morreu. Foi quando, Penas? Foi semana retrasada. Obrigado, pastor Marinho. Obrigado, obreiro Natan. Mas foi semana retrasada. Caiu um envelope de dízimo do chão de um irmão de outra igreja, no nosso curso teológico aqui. Aí quando eu fui pegar, automaticamente, tipo chave, sem querer, querendo, eu li assim um nome para eu entregar. Verdade ou mentira? Sabia de quem era. Aí eu olhei o nome de uma irmã. Eu falei assim, conheci essa irmã, mas essa irmã já morreu tem algum tempo. Aí eu fui ver o nome da igreja. Eu falei, peraí, o nome da igreja é tal. O único aluno que nós temos aqui nas 4 turmas dessa igreja é ele. Aí eu associei. Eu falei, meu Deus do céu, a esposa dele morreu, já tem uns 2 anos, tá, mais ou menos? Uns 2 anos, ou mais. E ele continua dando o dízimo dela. Que coisa, aquilo me emocionou. Eu falei, que coisa linda. Eu fui até ele, pela igreja, o cartão era dele, e falei, ô pastor, obrigado, meu sim. Eu posso continuar dando um dízimo do meu pai se eu quiser. Ou posso fazer esse último dízimo dele, o último dízimo dele, porque ele foi promovido ao céu com seus 98 anos. Tudo que você dar a Deus, Deus dá graça, Deus abençoa e Deus multiplica. Ele pode. Ele transforma 5 pães numa padaria para alimentar mais de 5 mil homens. Ele transforma 2 peixes
em uma peixaria para alimentar aqui em Pelotiba, tá? Está até para ir, está marcando para ir. Aqui em Pelotiba tem uma peixaria e restaurante. Você escolhe o peixe que quer comer, eles preparam e te servem na sua mesa. De 2 peixes ele faz uma peixaria e restaurante com frutos do mar para te alimentar. Alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas é o que você dar a ele. Peraí, me ajude aqui. Eu nunca fui muito bom em matemática. Eu sempre fui bom em outras matérias, como geografia, só tirava A. Tenho 2 B em geografia. Em outras matérias eu era bom também, mas em matemática eu era super mais ou menos. Tirei algum C em matemática, mas nunca D também. Você consegue multiplicar em cima de 0? Fala comigo. Por quê? Todo número multiplicado por 0 é 0 mesmo. Amém? Toda multiplicação é acima de 1 para cima. É acima de 2 para cima. Amém? Então você não vai dar nada para Deus, Deus vai multiplicar o quê? Você não dá seu tempo, você não dá seus talentos, você não dá seus tesouros, você não dá sua vida, não dá nada da sua vida, você quer que Deus multiplique o quê? Nada vezes nada é igual a nada. Mas tudo que você dá, eu vou repetir, tudo que você dá, pode ser pouco, eu não sei, tudo que você dá a Deus. Eu vou pular algumas aqui, eu vou ter que pular. Tipo, a multiplicação nos ensina a generosidade e justiça social. Vou pular essa. Aliás, tem algumas pessoas aí, esquerdopatas, socialistas, comunistas, que dizem que Jesus foi socialista, Jesus foi da esquerda, Jesus foi comunista, porque ele fez a multiplicação dos pães e dividiu tudo em partes iguais, e todo mundo comeu, se fartou, e pegou a sobra e guardou, mandou guardar. Eu vou deixar para uma próxima. Mas nananina não, Jesus jamais foi socialista. Bom, então 7º lugar, Deus não faz milagres em meio à desordem. Quando a terra estava, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, o 2, sem forma e vazia, entre 1 e 2, aconteceu provavelmente milhões de anos ou milhares de anos, e dentre os grandes acontecimentos, a expulsão de Satanás do céu à terra, e a terra se tornou, ela já provei isso aqui com vários textos de Isaías, de Apocalipse, se tornou sem forma e vazia. Mas diz que o Espírito de Deus se movia, porque o Espírito de Deus nunca esteve parado. João 3,8, que é como um vento. O vento é o ar em movimento, e ele se movia sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo, na revista aí corrigida. Nós vemos ali a recriação, na verdade, da terra, porque Deus não faz nada em meio à desordem. Isaías vai dizer que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Aí, Natan, coloca aí no versículo de número 40, se não me falha a memória, deixa eu corrigir aqui. Versículo 40, diz assim a palavra do Senhor, isso, Natan, Marcos 7º lugar. Deus não opera milagre em meio a desordens. Me perdoe a linguagem vulgar. Deus não opera milagres em meio a bagunças. Me perdoe mais uma vez a linguagem vulgar. Deus não opera seus milagres em meio às suas bagunças. Diz o texto que Jesus mandou os discípulos repartirem
o povo, a multidão, em grupos de 100 e 100, e de 50 e 50. Alguém vai dizer assim: os 12 viraram garçons e foram passando entre um grupo e outro, está vendo aqui as repartições e as passagens, e distribuindo. Mas Jesus mandou: reparta o povo. Outro texto paralelo, eu falei que é o único milagre de Jesus escrito nos 4 evangelistas. Não são 4 evangelhos, é um evangelho só de Jesus Cristo. Marcos 1:1, é escrito por 4 evangelistas. Em outro texto paralelo vai dizer que ele mandou sentá-los. Senta-os, todos eles sentadinhos. Não tem fila indiana, não tem pode avançar. Tem um pastor, a família conhece, pastor Marinho também, ele recebeu quase $500 mil e não deu nem o dízimo nem a oferta. Só para lembrar, fechar a tampa do caixão. Hoje ele está morando numa cabeça de um morro de favor, sem absolutamente nada. Mas dos $500 mil que ele recebeu, quase $500 mil, ele não deu o dízimo nem uma oferta especial. Ele comprou uma bela mansão no Jardim América, o maior condomínio, o melhor condomínio, mais caro de Maria Paula, e fez uma festa e chamou toda a igreja, com garçons. Ele chegou a ter 5 funcionários: jardineiro, piscineiro, cozinheira, passadeira, enfim. Aí quando orou, aquela mesa posta, o bolo dá 10 daquele lá, olha. Hoje é aniversariantes do mês, não é isso? Nossa festinha. Hoje tem menos de $500 mil de salgadinhos. Tinha muitos milheiros de salgadinhos. Tinha tudo que você possa imaginar. Quando ele acabou de orar, aquela mocidade em peso, os irmãos da igreja, irmãos e irmãs, ele falou assim: olha, avançar. Para que ele falou? Lembra disso, família? Levantaram a mesa pro alto, jogaram tudo no chão, o pessoal pisoteando. Jesus falou assim: senta todo mundo sentadinho, manda sentar em grupos de 100 e 100, em grupos de 50 e 50. Eu vou repetir: Deus não faz milagres em meio à bagunça. Com todo amor e carinho, conserte a tua vida, acerte o que está errado, revise as tuas redes. Eita, o primeiro X. Arrume esta bagunça, para que você possa ver, ser alvo, ser vítima dos milagres de Deus na sua vida, porque Deus não faz seus milagres em meio às suas bagunças. Conserte, acerte, limpe, organize, deixe o que tem que deixar, faça o que tem que fazer, oficialize o que tem que ser oficializado, mas acerte as bagunças, conserte as desordens, para que Deus possa operar o seu milagre na sua vida, os seus milagres na sua vida. Ainda bem que Deus me fez sem medo para pregar. Não tenho medo de pregar e, consequentemente, também não sofro de numerofobia. Não sofro. Aí, pastor Marinho, né? Já falamos aqui, se nós mudássemos a metodologia para uma errada, isso aqui estava lotado aqui, o segundo andar, ia ter que fazer com telão, 7 cultos por domingo. É só contar um monte de mentira, porque o povo adora comprar ilusão. Porque para muitos, de ilusão também se vive. Mas eu não sou pregador de ilusões, não sou vendedor de sonhos, eu não sou massagista, eu sou mensageiro. Conserte o que está bagunçado, para que Deus possa operar os seus milagres. Jesus só operou o milagre depois que o povo de quase 20 mil pessoas ficou sentadinho, quietinhos, em grupos de 100 e 100, está lá, em grupos de 50 e 50, 100 e 100, 50 e 50, e cada um esperando. Um Deus extraordinário, avançar,
Isso é coisa do inferno, de fogo do diabo e seus demônios. Amém, amados? Fica triste comigo não, hein? Estou falando, hein? Se morrermos e irmos para o céu, se Jesus vier para nos buscar, você vai me agradecer. Foi melhor pregar salvação para você do que carro novo. Carro novo bate, perde, acaba, ferrugem corrói. Foi melhor pregar salvação para você do que mansão. Porque mansão mesmo, você vai ter. Vai morar eternamente no céu. Eita, falta 10 minutos, eu queria terminar, faltando 10 minutos. Então deixa eu falar só a última, para terminar. Só a última. Bota aí, Natan, versículo 38. A multiplicação nos ensina, pastor Marinho pediu o Senhor para fazer a ceia. Vou te dar quase 10 minutos, pode passar um pouquinho, é lógico, hoje é ceia. Oitavo, para terminar hoje. A multiplicação nos ensina que não é o que falta que nós temos que focar, mas é no que temos que agradecer. Verso 38. São 5.000 homens, fora mulher e crianças, como alimentar esse povo todo? Nem 200 denários de pães daria para alimentá-los. Jesus não perguntou o que falta. Jesus não perguntou quantos deve estar faltando. Eles têm falta de quê? O que é que falta na verdade? Meus apóstolos, Jesus perguntou assim, olha, quantos tendes? Eita! Eu vou fechar. Muitas das vezes a gente foca tanto no que está faltando que esquece de agradecer o que nós temos. E nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Ó, não se pergunta o que está me faltando. Não. Agradece a Deus pelo que você já tem. Há um mistério também na multiplicação, no agradecimento. Grave isso aqui. Quanto mais você agradece, mais Deus te abençoa. Porque Deus não suporta um coração ingrato. Vem cá, para comigo aqui rapidinho, está terminando. Vamos terminar juntos. Você gosta de uma pessoa ingrata? Você alimenta a pessoa, você veste a pessoa, você investe na pessoa, você aposta na pessoa, e aquela pessoa cospe, para eu não falar outra coisa, no prato que você deu para ela comer. Eu falei cospe, porque o ditado é esse. Ingratidão. Você gosta de ingratidão? Hoje mesmo eu falei, né? Lembra que eu falei, irmão, quem estava aqui no começo? Nenhum, ó, papo firme, nenhum valeu, nenhum obrigado. Algo de mais de R$2.000 que eu, nem, pô, pastor Valério. Você acha que Deus gosta? Deus deve olhar lá de cima e está pedindo tanta coisa, não para de pedir, parece um filho de cego, né? Nem parece meu filho, mas não lembra de agradecer nada que eu já dei tanta coisa, ele tem muito mais coisas para agradecer do que a pedir, mas ele pede muito mais. O milagre da multiplicação nos ensina, Jesus nos ensina a não focar no que falta, mas é agradecer e entregar o que você tem. Ó, que Deus nos abençoe esta noite com esta palavra. Essa palavra possa se incomodar. Que essa palavra possa ter mexido com você. Que você possa dormir, ó, pensando e mastigando essa palavra. E que amanhã, já que a gente vem na igreja no domingo, passei a igreja na segunda, que amanhã essa palavra ainda possa estar dentro de você. Em nome de Jesus Cristo. O que a multiplicação dos pães e peixes nos ensina. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.